o YouTube tá rodando lá, não entra. Vamos ver o que acontece. Depois a gente vai por aqui. Marina, boa tarde, seja bem-vinda. Tá chiando ainda? Então vamos. Melhorou? Se ainda tiver, não tem o que fazer. Agora tá no gogó, aqui tá no microfone do celular mesmo. Caramba, YouTube. Fechar o YouTube, tentar. Melhorou, era do microfone mesmo. Deixa eu abrir o YouTube. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou abrir o meu YouTube de lá, porque ele tá empacado. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Estamos esperando o pessoal chegar no Instagram, enquanto isso eu vou abrindo meu YouTube ali, porque o YouTube hoje está de greve. Hoje ele não está querendo colaborar com a nossa live. Bem paradinho. Deixa eu ver se estão chegando aqui. Lia, boa tarde, seja bem-vinda. Alcídia Forlan, boa tarde, seja bem-vinda. Podência chegando, se assentando, separando a aguinha aí. Já já a gente começa. Só esperando o pessoal chegar. E tentando abrir o YouTube aqui para quem quiser acompanhar pelo YouTube conseguir ver por lá também. Tá na manivela. Enquanto isso, gente, senta o dedo no coração aí, curte já a live, que é pro Instagram já ir avisando a galera que a gente vai trocar uma ideia aqui. Que daí ele vai convidando mais gente para vir participar com a gente. Então, senta o dedo nesse coração aí, para o Instagram entender que vocês estão gostando, que vocês vão gostar do papo, e para ir chamando mais gente para participar com a gente. Enquanto isso, eu vou tentando organizar o YouTube, que se não for, a gente vai só de Instagram. Hoje, depois eu subo lá no YouTube a live do Insta gravada, tá? Então, bora lá, vamos curtir a live. Tá tudo bem com a minha imagem, tá tudo bem com o som, vocês estão conseguindo ver direitinho. A Lídia falou que tava chiada a voz, tá dando aquela oscilação de voz, ó, pra mim a imagem aparece flicando um pouquinho, deve ser a internet que tá, não tá lá essas coisas hoje. Bora, YouTube. A Lídia falou que tá tudo certinho. Pra mim, às vezes dá uma flicadinha na imagem aqui, pode ser a internet que esteja oscilando um pouquinho. Mas bora lá. Boa tarde, então, meu povo. Vou começando aqui, depois se o YouTube entrar, entrou. Se não entrar, depois eu subo gravada por lá, tá? Sejam todas bem-vindas à nossa live de aquecimento para a Semana Amigurumi 10X. Eu sou Patrícia Fatureto, eu sou artesã, professora de artesanato e mentora de artesãs e criadora do método Amigurumi 10X. E na nossa live de hoje, a gente vai inaugurar uma série de lives diárias de aquecimento para a Semana Amigurumi 10X, que é um evento totalmente online e gratuito, que vai acontecer dos dias 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. É 100% online, é 100% gratuito, não tem que pagar nada para participar da Semana Amigurumi 10X, tá? Para você se inscrever, para garantir a sua vaga, é só você digitar aqui nos comentários "eu quero",
que a Lídia que está aqui, que é da minha equipe, vai enviar no seu direct o link para você se inscrever. Ou então, terminando a live, você pode clicar no link que está lá na minha bio e fazer a sua inscrição. Inscrição super simples, super rápida. O que você tem que fazer? Só colocar o seu e-mail, o seu melhor e-mail e pronto, tá garantida a sua vaga. Você vai cair numa página, essa página que você vai cair, vai ter um botão lá para você entrar para dentro de um grupo de WhatsApp. Aí você clica e entra para dentro do grupo do WhatsApp exclusivo do evento. Por que é importante você estar nesse grupo de WhatsApp? Porque é lá que a gente vai enviar todas as informações sobre o evento, tá? E vai ter muita surpresa também para quem tiver no grupo de WhatsApp. Vai ser um evento incrível e eu aconselho que você convide também as suas amigas para participar, tá bom? E o tema da nossa live de hoje, qual que é? Deixa eu desencanar desse YouTube aqui. Larga a mão de YouTube, que senão vai ficar me confundindo, distraindo minha atenção. O tema da nossa live de hoje, qual que é, gente? Para fazer boneca em amigurumi precisa ter dom. É verdade esse bilhete, gente? Para conseguir fazer essas belezinhas aqui, ó, que estão aqui atrás, essa belezinha aqui, precisa ter dom para poder conseguir fazer bonecas em amigurumi? Então, é sobre isso que a gente vai conversar na nossa live de hoje. Então, antes da gente começar, senta o dedo de novo nesse coração aí, que é para o YouTube chamar a galera para vir para cá e para ele entender também que esse conteúdo é bacana, é relevante para você, que ele acrescenta alguma coisa para você no seu dia a dia como artesã, como crocheteira, como amigurumeira, tá? Aí o que acontece? Como você sentou o dedão no coração aí, o YouTube vai pensar, o Instagram pensa assim, fala, não, ela gosta disso. Então, se ela gosta disso, sempre que tiver um conteúdo novo aqui falando desse assunto, eu vou avisar primeiro para ela antes de avisar para os concorrentes dela. Então, aí você vai ser sempre avisado em primeiríssima mão, notificado em primeiríssima mão de todo o conteúdo que a gente trouxer aqui no perfil para você, tá? E se quiser ser avisada de verdade mesmo, acabando a live, vai depois lá no meu perfil, vai ter um sininho lá em cima do lado do meu nome, clica lá e habilita lá, ativa todas as notificações que tem lá no perfil, tá? Porque daí qualquer coisa que a gente postar por aqui, você já vai saber. Então, conferindo de novo, o áudio tá ok, tá todo mundo me escutando bem, sem chiado, sem voz grossa, tá tudo certinho, imagem também tá tudo certo. Manda só um joinha pra mim aí e bora seguir com o nosso conteúdo de hoje. Primeira coisa que a gente vai pensar, eu tô olhando pro lado aqui que eu tô vendo minhas anotações ali para não deixar passar nada para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é um dom? O que é um dom, gente? O dom, quando a gente pensa num dom, a gente pensa quase como se fosse um presente divino, né? Quase como se fosse um presente especial, que Deus deu pra gente, um presente especial, uma habilidade, uma competência que só a gente consegue exercer ou que poucos mortais conseguem exercer. Então, esse é o conceito, essa é a ideia que a gente tem de dom, que é uma coisa especial, que é uma coisa divina, que é um presente dos céus para nós, uma habilidade especial, que só a gente tem, ou que só aquela outra pessoa, aquela outra artesã tem. A gente fala, não, mas fulana, a Simone falou que a voz grossa vai e vem, que é coisa do Instagram mesmo, então beleza. A gente pensa assim, fala, não, fulana faz umas coisas lindas, não, mas ela tem o dom para fazer aquilo ali, eu não tenho esse dom, ela tem o dom para fazer, eu não tenho dom, então não faço a mesma coisa que ela. Então, quando a gente pensa em dom, a gente sempre pensa nesse caráter de especial, de uma coisa que é muito especial, que só alguns eleitos têm o direito de ter, porque Deus concedeu em determinado momento aquele dom para aquela pessoa. Quando você pensa dessa forma, fica muito difícil você entender que você é capaz de fazer certas coisas, porque você automaticamente você já se coloca um nível abaixo dessas pessoas que você considera que tem o tal do dom. Então fica muito difícil você conseguir atingir
o nível que essas pessoas estão. E é muito doido isso, é muito complicado isso, porque o que a gente costuma fazer? A gente costuma se comparar, principalmente em tempos de internet, a gente costuma fazer essas comparações. A gente entra no perfil de outras artesãs, entra no perfil de algumas concorrentes e a gente tende a fazer esse tipo de comparação. Falar, nossa, mas o da fulana é muito melhor do que o meu, ou o da fulana é muito pior do que o meu. A gente tende a fazer esse tipo de comparação. E se a gente bota na cabeça essa ideia errada, esse conceito errado, que aquela pessoa está fazendo melhor do que você porque ela tem um dom especial e ela consegue fazer aquilo por causa deste dom que ela tem, automaticamente a gente se coloca um degrau abaixo dela e a gente automaticamente também coloca ela num patamar impossível de ser atingido. Vocês concordam comigo? A menos que em algum momento da sua vida Deus seja bonzinho com você e te conceda o mesmo dom que ela, você vai estar sempre abaixo dela. Isso é uma coisa que psicologicamente você se impõe, tá? Então, não é questão de dom, não é questão de dom. Artesanato, nenhuma técnica artesanal, em especial os amigurumis, não é questão de dom para você conseguir fazer. Por quê? Porque é técnica. Da mesma forma que quando você aprendeu a fazer o seu crochê, o seu tricô, o seu bordado, o seu macramê, no começo foi um pouco mais difícil, foi um pouco mais complicado, porque você estava se habituando às ferramentas, você estava se habituando à técnica em si, você estava aprendendo. Então o macramê tende a sair um pouco mais tortinho, o tricô tende a sair também com alguns errinhos aqui e ali, alguns pontos mais apertados que os outros, o crochê também. No início é assim, e depois de alguma prática, depois de algum treino, aí você consegue fazer de forma bacana. Não vou falar perfeito porque não existe perfeição, tá? Perfeito só Deus. Então assim, você já consegue fazer de uma forma bem melhor e aos poucos você vai evoluindo. Então não é questão de dom, é questão de aprendizado, de técnica e aperfeiçoamento desse aprendizado. É você todos os dias se dedicar um pouquinho para entender, se dedicar um pouquinho para melhorar, para praticar. Aí automaticamente você vai ficando melhor a cada dia, tá? Então o que você precisa entender? Você precisa entender, em primeiríssimo lugar, que fazer amigurumi não exige nenhum dom especial. Da mesma forma que todas as outras técnicas do artesanato, é simplesmente você entender a técnica, praticar essa técnica para poder se aprimorar dia a dia, até atingir níveis cada vez melhores do seu trabalho, tá? Qual que vai ser a diferença agora do amigurumi comum para a boneca personalizada, tá? Para a boneca personalizada, que é o que a gente está falando hoje aqui. No amigurumi comum, quando você tem um amigurumi comum, ele é uma peça que, como o próprio conceito diz, é comum. Você não consegue grandes diferenciações nele. É lógico que a gente consegue ter algum diferencial se a gente investir em alguns pontos específicos, mas na maioria das vezes ele fica na categoria do produto comum. Se você entrar, por exemplo, num Elo 7 da vida, se você for numa feira de artesanato, você vai encontrar lá vários ursinhos. Se tiver 10 barracas de amigurumi ali, se tiver 10 lojas de amigurumi, você vai encontrar um ursinho básico em cada uma delas, você vai encontrar um coelhinho tranquilo ali em cada uma delas, um cachorrinho, um gatinho e tal. Você encontra tranquilamente os amigurumis comuns. Já o personalizado, a boneca personalizada em especial, qual que é a diferença dela? A diferença é que ela caracteriza uma pessoa, que pode ser um adulto ou, na maioria das vezes, uma criança, por causa da expressão, né? A expressão da bonequinha ali é uma expressão mais infantil. Então, na maioria das vezes, ela caracteriza uma criança ou pode também caracterizar um adulto. Então, quando você tem uma personalização, se essa boneca, deixa eu pegar a boneca aqui para dar um exemplo para vocês. Se eu fiz essa boneca aqui, ó, inspirada, por exemplo, na foto
de uma priminha minha, de uma sobrinha, de uma filha de uma amiga, essa boneca está caracterizada, está com as características dessa criança em especial. Então, ela não vai existir nas outras barracas de amigurumi. Ela automaticamente vai ser um produto diferente. Não vai ter em outras lojas do Elo 7. Ah, mas quem vai comprar essa boneca aqui não vai ser só a mãe da menina, não vai ser só a tia da menina que foi caracterizada? Não necessariamente. Não necessariamente. No momento da encomenda, sim. Você faz a bonequinha ali, quero que você faça uma bonequinha com as características da minha netinha. Vai lá te dar a foto da netinha e tal. Você vai lá, personaliza, caracteriza a boneca com as características da netinha, tá? Mas, como ela não tem feições perfeitas, ela não é uma reprodução, ela não é uma maquete da criança, o que você pode fazer? Você pode perfeitamente fotografar, colocar na sua loja lá do Elo 7, ou então fazer algumas réplicas para vender na feira. E aí o que você faz? Muda uma coisinha ou outra, muda uma roupinha que você pôs para caracterizar, uma coisinha ou outra que você fizer ali, e tá tranquilo. Nenhuma outra amigurumeira, nenhuma outra artesã vai ter uma boneca igual essa que você fez, porque você fez ela personalizada. E a personalização, a gente tem que pensar, isso que eu acabei de falar para vocês agora, isso é importantíssimo. Personalização, gente, não significa exatidão. Você personalizar um produto não quer dizer que você tem que fazer aquele produto exatamente da forma como a pessoa é. Você não tem que moldar, você não tem que ir lá e modelar o seu amigurumi para que ele tenha exatamente as mesmas feições. Existem técnicas em amigurumi que fazem isso, tá? Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um jeito simples, de um método simples, de um método replicável, de um método que te ajude a ser mais econômica no seu tempo, no gasto com materiais, etc. Então, a gente está falando de simplicidade. Então, são meios de personalização, formas de personalização que você consegue trazer para o seu produto sem que você tenha que necessariamente trabalhar técnicas muito complexas ou fazer uma produção muito complicada, um tempo de produção muito longo, porque você tem que estar trabalhando aquelas técnicas ali, ou então você tem que fazer bases diferentes para cada boneca que você vai fazer, você tem que fazer uma modelagem diferente de boneca. Não é sobre isso, eu estou aqui para simplificar a vida de vocês, tá? Então, personalização não quer dizer exatidão. Existem aqueles que são exatos? Existem. Mas não precisa ser exato para ser considerado personalizado. Existem algumas características que você dá para a peça que tornam ela personalizada. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma boneca personalizada para minha vizinha queria presentear a filhinha dela, e a filhinha dela, ela usava sempre, adorava, a roupa preferida dela era uma jardineirinha cor-de-rosa, com uma camisetinha branca, tipo um croppedzinho que ela punha por baixo da jardineira, com aquela jardineira cor-de-rosa e um tênis Converse. O que eu fiz? Eu fiz a boneca com a cor do cabelo da menina, com o comprimento do cabelo da menina, com o jeito do cabelo da menina, ela tem um cabelo lisinho, fiz o cabelo lisinho da boneca e tal. E aí eu fiz a roupinha de acordo com a roupinha preferida dela. Então, essa mesma boneca, essa mesma base de boneca que eu uso para toda boneca que eu faço, para a maioria das bonecas que eu faço, eu fiz essa mesma base e dei só essas características. Fiz o cabelo e fiz a roupinha de acordo com a roupinha da criança. Ela amou, ela se viu representada na boneca. Então, não precisa ter exatidão para que você faça um trabalho personalizado, tá? Se você conseguir se livrar desse mito, desse grande mito de que é um dom, de que você precisa ter dom para poder trabalhar com bonecas personalizadas, fazer bonecas personalizadas, você vai abrir oportunidades para novos aprendizados e para as novas técnicas. Você já sai daquele nível abaixo, daquele patamar, daquela artesã que você acha que tem o dom. Você desmitifica isso, você já tira da cabeça, você fala, não tem nada desse negócio de dom, não. O negócio é ir lá, aprender a técnica, praticar e aprimorar a cada dia. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar.
nas minhas bonecas personalizadas. Então não tem nada de dom, tem nada a ver esse negócio. Quando você desmitifica isso, você torna aquele degrau acima alcançável. Você começa a ver possibilidades, você começa a ver oportunidades de chegar naquele nível acima ali, alcançar aquela pessoa que antes você considerava que era fazer por dom, porque tinha um dom, e até superar. Você pode até superar essa pessoa que antes você acreditava que agia, que produzia ali por causa de dom, tá? Então, o primeiro passo é tirar isso da cabeça. Não é dom, é aprendizado de técnica, prática e aprimoramento diário, tá? Que mais que eu quero falar para vocês? As novas técnicas, quando você aprende técnicas diferentes, você vai ter diferencial no seu produto. E esse diferencial que você vai ter no seu produto, na sua boneca, automaticamente vai fazer com que você se destaque no mercado. Que é isso que eu tô falando para vocês. Uma coisa é você ter uma boneca, você vai lá, compra uma receita de uma boneca. Tem lá artesã, tá vendendo a receita da boneca e etc e tal. Você vai lá e compra a receita daquela boneca ali. Aí não foi só você que comprou, não. Foi você e mais 1000 outras artesãs foram lá e compraram a receita daquela boneca. Aí todo mundo tá empolgado, vai lá, vai produzir a boneca, vai anunciar nas lojas do Elo7, vai vender em feira, vai anunciar no Instagram, seja lá qual seja o seu canal de venda preferido. E aí o que acontece? Você abre a tela do Elo7, você digita lá o nome da boneca famosa, vai aparecer 1, 2, 3 páginas inteiras ali com um monte de foto igual. Você não tem diferencial, você está apenas replicando uma receita, assim como milhares de outras artesãs estão fazendo. Então fica tudo igual. Quando está tudo igual, o que acontece? O cliente tende a comprar de quem vende mais barato. E isso é uma lógica, gente, é uma máxima. Se coloque no lugar do cliente. Se você entra no Elo7 procurando uma boneca em amigurumi e chega lá, você digita lá a característica da boneca que você quer, aparece na tela um monte de foto igual da mesma boneca, do mesmo jeito, com a mesma qualidade de trabalho, o que você vai fazer? Você vai comprar mais barata. Óbvio, você vai comprar a que está mais barato. Muito óbvio. Por quê? Porque não tem diferença nenhuma das outras. Para que você vai comprar a mais cara? Sendo que ela não tem diferença nenhuma, é a mesma cara, a mesma característica de boneca. Então, você vai comprar a mais barata. Quando você consegue entender que não é dom, é aprendizado de técnica, é prática, é aprimoramento, e é você ter essa noção de como fazer uma personalização de um jeito simples, de um jeito descomplicado, você vai começar a ter, talvez, aquela mesma boneca, mas com características diferentes, com a sua pitada, com o seu jeito de fazer, tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer boneca, você tá fazendo boneca e amigurumi do mesmo jeito, só que em vez de você fazer igual todo mundo tá fazendo, você conseguir personalizar essas bonecas, dar uma característica especial, uma característica que outras artesãs não estão dando, com o seu olhar, com o seu repertório, com a sua vivência, você consegue se diferenciar do mercado e você muitas vezes consegue até se destacar. Tem muita artesã hoje que é reconhecida dessa forma. Ah, fulana não é mais assim, amigurumeira, não é mais crocheteira. Ah, fulana é bonequeira. Fulana faz bonecas. Então, tem muita artesã hoje que se destaca no mercado dessa forma e por causa disso, tá? Então, se você insiste nesse mito, insiste em acreditar nisso, que é dom, que precisa ter um dom especial, alguma coisa desse tipo, o que acontece? Você acaba limitando as suas possibilidades de crescimento. Você vai limitar as suas possibilidades. Por quê? Porque você sempre vai considerar que não é possível você avançar caso você não tenha o tal do dom. Então, eu quero hoje, meu objetivo nessa live hoje de aquecimento com vocês é, em primeiríssimo lugar, isso, que vocês desmitifiquem isso, que vocês não vejam o amigurumi como sendo um bicho de 7 cabeças, em especial as bonecas, não tem nada de complicado. Se você faz crochê, se você sabe fazer os pontos básicos do crochê, hoje uma menina perguntou
lá no feed, numa postagem. Ela falou assim, eu não sei nada, eu consigo aprender? Óbvio que consegue aprender. É lógico que você consegue aprender. Se você quiser aprender amigurumi, muito fácil, você precisa de uma linha e de uma agulha. Se você quer aprender a fazer bonecas em amigurumi, você precisa saber pelo menos os pontos básicos de crochê. Você sabe fazer ponto baixo, sabe fazer correntinha, sabe fazer ponto alto, sabe fazer os pontos básicos, aumento, diminuição? Fechou, acabou, você consegue fazer. A única diferença está na forma de organizar esses pontos, está na forma como a gente conduz esse trabalho, que é diferente do crochê tradicional, é diferente de você fazer um tapete, diferente de você fazer uma manta, coisas desse tipo. Mas não tem nada de complicado, tá? Então, o que vocês precisam entender para vocês conseguirem avançar dentro do amigurumi e conseguir produzir bonecas lindas, personalizadas em amigurumi? Primeira coisa, entender que é treino e técnica, não é dom. Tá? Então, acho que isso já ficou muito claro para vocês. É treino e é técnica. Ninguém nasce sabendo. Quando a gente nasceu, para a gente aprender a andar, a gente levou muito tombo, a gente desequilibrou demais, foi difícil pra caramba. A gente não lembra porque, por algum motivo, o nosso cérebro não registra esse momento da primeira infância. Mas foi assim. Por que a gente sabe que foi assim? Porque a gente vê as crianças de hoje todas replicando o mesmo comportamento. Então foi difícil pra caramba, batemos cabeça na parede, caímos sentados de bunda no chão, foi difícil, foi complicado. E todo novo aprendizado no começo também é assim, exige um pouquinho mais de atenção, exige um pouquinho mais de cuidado, mas se você insiste, se você persiste, rapidinho você tá dando os seus primeiros passos. E daí pra frente correr, é subir e descer de móvel, a gente sabe como é que são as coisas. Então, a primeira coisa é essa, você entender que é técnica, não é dom, tá? Qual que é a melhor hora para você começar? Já, o quanto antes. Se você quer aprender, o quanto antes você começar, melhor. Para que você vai ficar adiando? Para falar, eu sempre quis aprender a fazer isso. Tem um monte de gente que fala assim, né? Fala, nossa, acho lindo, sempre quis aprender a fazer, mas nunca tive muita paciência, nunca consegui parar para fazer. Então, assim, gente, não fica nesse sempre quis aprender, tá? A melhor hora para você começar a aprender é agora, é já, o quanto antes. Porque daí você já vai sair dessa primeira etapa, que é essa etapa do desequilíbrio, essa etapa do cair de popô no chão, essa etapa de bater a cabeça na parede, e logo você consegue dar os seus primeiros passos. Se você não der esse start inicial, se você não levantar e não se apoiar em alguma coisa, ou seja, não se apoiar no aprendizado, dificilmente você vai conseguir sair da estaca zero. Você precisa se movimentar, tá? Outra coisa que é importante, você precisa respeitar o seu momento na jornada e evitar comparações. Então, para de uma vez por todas de ficar vendo outras artesãs, de ficar vendo concorrentes na internet, o que elas estão fazendo e ficar falando, não, mas eu fiz aqui uma bonequinha, a minha bonequinha não ficou legal, ela ficou meio tortinha, na hora que eu costurei o braço ficou torto, a perna ficou torta, não ficou boa. Eu vi a da fulana lá, nossa, da fulana é muito melhor, não. Para, gente, não se compara, respeita o seu momento. Se você é iniciante, não vai ficar perfeito no começo. Só depois de bastante prática, de consistência, é que as coisas vão melhorando, tá? Então, se respeita o seu momento da jornada, evita essas comparações, porque a pessoa que tá ali, ela já faz amigurumi há 10 anos, há 5 anos, há muito mais tempo que você que está começando agora, então é óbvio, ela tem obrigação. É aquele negócio que a mãe fala, né, quando você tira nota boa, você não tem mais que obrigação, então ela não faz mais que obrigação de ser melhor que você, se ela está na estrada há mais tempo que você, tá? Ela não está fazendo mais que obrigação. Você é que tem que entender que é possível chegar onde ela está, é possível superar, é possível melhorar, desde que você tenha consistência. Quando a gente faz comparação, é complicado porque a gente acaba se frustrando, querendo ou não, nosso cérebro é muito doido, gente. Por mais que a gente tente controlar ele ali, com os namastê da vida, trazendo positividade ali, nem sempre ele age dessa forma, ele é meio que no automático, então a frustração acontece, a decepção acontece, a vontade de desistir acontece, então não se compare por conta disso. Vai lá hoje mesmo no seu Instagram e para de seguir todo mundo ali
que te deixa para baixo. Todo mundo. Ah, mas a artesã é ótima, é linda, faz umas coisas lindas, maravilhosas. Mas toda vez que você olha o perfil dela, que você vê as coisas que ela fez, você fica frustrada, que você fica achando que você nunca vai conseguir chegar naquele nível ali. Então, para de seguir um pouquinho, para dar tempo, para dar esse respiro para sua cabeça, para você começar a aprender, para você se aprimorar. À medida que você for se aprimorando, você for aprendendo, depois de um tempinho você volta a seguir, tá de boa, tá tranquilo. É só o tempinho de você fazer esse ajuste de mentalidade e depois, tranquilamente, você vai voltar a seguir todo mundo, porque daí o seu cérebro já vai estar treinado a não fazer essas comparações que tragam algum tipo de sentimento negativo para você, tá? Consistência na prática, tá? Leva sempre a melhores resultados. O que é consistência na prática? Um pouquinho por dia, tá bom? Pega lá um pouquinho por dia, faz um pouquinho. Não precisa ter pressa, gente. Amigurumi não é pressa. Eu tenho algumas alunas do presencial que elas estão acostumadas com o crochê tradicional. E aí, o que acontece? Na hora que você vai passar amigurumi, elas vão lá tudo correndo, tudo louca. Porque aqui na minha cidade é assim. A cidade é considerada a capital nacional do crochê. Então, a cidade praticamente vive do crochê. A gente tem fábricas de fios aqui, a gente tem fábricas de crochê, e é fábricas de crochê, mas é manual, tá, gente? Então, essas fábricas de crochê, elas passam serviço para um monte de crocheteira da cidade, fora as CLTs que elas têm lá. E aí, como a galera ganha por peça, como o pagamento é feito por peça para essas que são terceirizadas, elas querem fazer rápido, porque quanto mais rápido elas conseguirem fazer, mais produção elas têm, mais elas ganham. Então, elas estão acostumadas a pegar a agulha ali, inclusive tem um jeito que elas fazem crochê aqui, o jeito que elas pegam na agulha, o jeito que elas fazem, que foi considerado patrimônio estadual, ganhou até esse título de patrimônio estadual, a forma de fazer crochê das crocheteiras aqui da minha cidade. Então, elas adotaram essa forma, inventaram essa forma exatamente para acelerar a produção delas. E às vezes, quando eu vou dar oficina de amigurumi para elas vêm com essa, sabe, querendo fazer correndo. Eu falei, gente, não é correndo, amigurumi é devagar, não é correria. Primeiro você tem que entender a técnica, você tem que entender como é que funcionam as coisas. Depois que você entender, você consegue sim aumentar a velocidade, fazer um pouquinho mais rápido, produzir mais rapidinho as suas peças, tá? Mas a princípio, no começo, é paciência mesmo, é um pontinho depois do outro, é prestando atenção em cada diminuição, em cada aumento, com muito carinho, com muito capricho e com consistência. Todo dia fazer um pouquinho para que você vá se habituando à técnica. Sempre você vai ter um resultado melhor a cada dia. O resultado que você tem hoje vai ser melhor do que o que você teve ontem, na hora que você foi treinar a sua técnica, tá? E uma dica bem importante, bem interessante, as primeirinhas peças que você fizer, se você é iniciante, está começando agora e tal, as primeirinhas peças que você fizer, o que você faz? Faz para presentear. Faz para presentear, vai fazendo para treinar, não faz com intenção de venda ainda não, tá? Vai com cuidado, faz devagarzinho, vai lá, aprende a técnica, separa aquelas pecinhas ali, deixa separadinho ali no seu ateliê. Você vai perceber que a próxima bonequinha que você fizer vai ficar mais bonitinha do que aquela primeira que você fez. Então, presenteia. Tem o aniversário de uma criança, leva de presente para a criança vai ficar feliz, porque a criança não repara nessas imperfeições. Muitas vezes a artesã repara mais até do que o cliente, né? O cliente não precisa nem ser criança, o cliente é adulto mesmo, a artesã repara muito mais nas pequenas imperfeições ali do que o cliente em si. Então, você pode, essas primeiras que você fizer, essas que são suas peças de treino, pode deixar guardadinho ou deixa guardado mesmo no seu ateliê ali como uma peça referência, né, para depois lá na frente você comparar com as suas novas bonecas, ou então você pode usar para presentear. Você pode presentear crianças ali, pode presentear adultos até, quem você acha que gostaria de ganhar uma bonequinha, tá? Porque daí você não fica com aquele negócio na cabeça, mas se eu não gostei, fica um pouco tortinha, se eu for colocar para vender, eu vou ter que botar baratinho, porque tem um defeitinho, uma coisinha aqui. Então não, treina um pouquinho. E não é muito tempo não, tá, gente? Um mesinho ou dois ali que você treinar de técnica ali, no terceiro mês você já consegue estar botando suas bonequinhas para jogo, tá botando para venda tranquilamente e começar a faturar lindamente com as suas bonecas personalizadas em amigurumi. E aí, meus amores, gostaram? Quem gostou, bate palma, manda coração. Tá todo mundo agora
desmistificado. Ninguém mais acha que é dom fazer amigurumi. Todo mundo já entendeu que é super possível e qualquer pessoa é capaz de fazer, tá? Qualquer pessoa é capaz de fazer. Desde que você consiga segurar uma agulha de alguma forma e manipular um fio, você consegue fazer as suas peças em amigurumi. Lembrando que essa live de hoje é a nossa primeira live de aquecimento para a Semana Amigurumi 10X. O que é a Semana Amigurumi 10X? É uma semana inteirinha de conteúdo, onde eu vou ensinar vocês a fazerem e venderem bonecas personalizadas em amigurumi, tá? Para quem que é a Semana Amigurumi 10X? A Semana Amigurumi 10X, ela é para crocheteiras que querem aprender a fazer amigurumi. Ela é para amigurumeiras que querem aperfeiçoar sua técnica e ter novas oportunidades, novas possibilidades dentro do amigurumi. E é também para quem ainda não faz nem crochê nem amigurumi, mas gosta demais desse universo, gosta do universo das bonecas personalizadas, das bonecas em amigurumi e gostaria de aprender, de começar a aprender o crochê para fazer bonecas mais na frente, tá? Então, é para essas três categorias, para esses três perfis de pessoas. Todas são muito bem-vindas. E se você também não se encaixa em nenhum desses três e quiser participar, tá tranquilo também, porque muitas vezes a gente tira muita inspiração que a gente pode aplicar nas nossas técnicas. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. A Érica falou, se eu consigo, todo mundo consegue. É super tranquilo. Gente, a Michelle, eu mesmo odiava fazer e esses dias fiz uma ursa para minha filha, que ficou muito bonitinha, ficou mesmo, ficou uma gracinha a ursinha da Michelle. A Michelle faz crochê tradicional, é uma das minhas alunas, uma das minhas mentoradas, e ela fez mesmo, ela me mandou lá no WhatsApp a fotinha da ursinha, ficou uma graça. Ela falou, agora até comecei a pegar gosto. Tá vendo como é que é, gente? É viciante, não tem como você não se apaixonar por essas lindezas aqui, ó. E quanto mais você faz, quando você vai enxergando as possibilidades de personalização, as possibilidades de mudança que você consegue fazer em cada bonequinha, mais apaixonada você vai ficando a cada dia. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Três bonequinhas diferentes aqui, personalizadas. Ana Cláudia falou, eu fiz pra minha neta e já comecei a vender por encomenda. Vocês estão vendo, gente? É venda certa, é venda certa. A Daniela falou que tá com saudade de fazer. Bora começar de novo, Dani. Semana Amigurumi 10X. Quer participar? Se enquadrou nesses perfis aí, quer participar? Manda eu quero aqui nos comentários, se você ainda não fez a sua inscrição, que a Lídia vai mandar para vocês o link depois no direct. Ou então, fechou a live aqui, corre lá na minha bio, vai estar o linkzinho lá para você clicar. Clicou, colocou seu e-mail, entrou para dentro do grupo do WhatsApp. Tá garantida a sua vaga, você já tá participando. E a surpresa que eu vou trazer para vocês, que eu já vou mostrar para vocês aqui hoje na nossa primeira livezinha de aquecimento, é que durante a Semana Amigurumi 10X nós vamos fazer juntas essa belezinha aqui, ó. Essa belezinha aqui. Ela ainda está sem nome, eu queria chamar ela de Bunny. Bunny porque é coelhinha, né? Por que ela tá assim, gente? Por que eu fiz ela de coelhinha assim? Por causa da Páscoa. Porque vocês já podem fazer comigo na Semana Amigurumi 10X, a bonequinha, fazer junto comigo a bonequinha lá. E aí já pode divulgar para Páscoa. Quem sabe vocês já não pegam um monte de encomendinha para Páscoa. Ana Cláudia, que vende muito coelhinho, que tem uma Páscoa bem fofa e bem lucrativa. Olha que gracinha. Então a gente vai fazer juntas na Semana Amigurumi 10X essa bonequinha super fofa, um vestido estilizado como se fosse uma cenourinha. O capuzinho dela sai, viu, gente? Olha que bonitinho, ó. O capuzinho dela sai. Olha que gracinha que ela é, sem o capuzinho. Ou seja, você pode adaptar depois esse capuzinho, fazer orelhinhas diferentes, fazer formatos diferentes, porque é essa a ideia do Amigurumi 10X, é você multiplicar as possibilidades para a mesma base de boneca. Então, por enquanto, ela tá chamando Bunny. Depois, talvez eu coloque lá nos stories, lá, uma enquetezinha para vocês me ajudarem a escolher o nome dela, tá? Então, a gente vai fazer na Semana Amigurumi 10X essa bonequinha fofinha. Só quem participar, só quem se inscrever vai ter acesso às videoaulas da bonequinha, tá bom? Então, não perca tempo, se inscreva
já. As lives de aquecimento, elas vão acontecer diariamente. Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu tô aqui de novo com vocês. Às 2 da tarde, a gente vai falar de mais um tema super bacana sobre amigurumi, sobre bonecas personalizadas, sobre marketing e vendas. A gente vai estar 2 semanas inteiras aqui, diariamente, conversando com vocês a respeito desses assuntos, tá bom? Então, espero vocês aqui amanhã, às 2 da tarde, para a gente conversar de novo, tá? Beijo grande para vocês e até amanhã.